Olá, tudo bom? Bom, tô gravando à noite, então vou falar boa noite. Aqui está a nossa segunda aula desse bimestre, né? Cujo tema serão espelhos planos, espelhos curvos. Ainda não tudo de espelho plano, espelho curvo, não vou entrar nas contas mais pesadas, não é o objetivo dessa aula, mas já é um começo pra gente. Então, beleza, só lembrando as cenas do capítulo anterior, a gente começou nos fundamentos, né, falando como a luz se comporta em meios homogêneos, se propagando em linha reta, falamos como uma das consequências disso são as sombras, falamos das cores e brincamos um pouquinho de câmara escura. Basicamente foi isso que a gente fez até agora. E aí a gente vai falar agora de espelhos. Então, espelhos são aqueles objetos que refletem perfeitamente a luz. E isso não se dá de forma aleatória. A gente tem dois tipos de espelhos, espelhos planos e espelhos curvos, cada um com seus comportamentos, mas é bom saber que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão contidos no mesmo plano do espelho plano, chamado plano de incidência. E a medida do ângulo de reflexão é igual à medida do ângulo de incidência. Vamos colocar isso melhorzinho na prática, né? Se a gente tem um espelho, pode estar ele na vertical, na horizontal, do jeito que a gente quiser. Se um raio se incide, o raio refletido, se a gente imaginar agora uma linha, quando a gente imagina uma linha, a gente desenha pontilhado, né? A gente tem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, ok? Mesma coisa na horizontal, só para ver que não importa, o espelho podia estar torto, qualquer coisa, o importante é saber que esses ângulos formados com a normal são o mesmo ângulo. Outra coisa importante é saber que a imagem de um espelho plano é sempre formado dentro dele. Então, aqui eu tenho dois lados, dentro e fora do espelho plano. E a distância da imagem ao espelho vai ser a mesma distância do objeto ao espelho, o tamanho vai ser o mesmo. Então, essa é a simetria de espelhos planos, que já não é assim em curvos. Então, aqui a gente vai falar de como a gente pode classificar essas imagens. Então, a gente pode classificar em relação à sua natureza, se ela é real ou virtual. Real tá para fora, projetada, né? Virtual dentro do espelho. A gente pode classificar em relação à sua orientação, né? Se é uma imagem direita ou invertida, e tá claro, né? Direita para cima, invertida para baixo. E em relação ao tamanho, se é menor, igual ou maior. Então, vamos lá. Tá aqui o espelho, a gente tá formando a imagem dentro, então ela é virtual, ela é direita e ela é igual. Então, isso são as características da imagem de um espelho plano. Então, a gente fala que a geometria dela, né, a localização é simétrica. E por último, de espelho plano, a gente pode falar de campo de visão. Então, como é que a gente imagina o campo de visão de um espelho? Se um objeto está na frente desse espelho, a gente imagina que a imagem está formada aqui e quem veria? A gente une duas retas e esse é o campo de visão. As pessoas que estão aqui dentro veriam esse espelho. Tudo bem? É basicamente isso que a gente tem que saber para conseguir fechar essa parte de espelho plano. Agora vamos para os espelhos curvos, que podem ser tanto a parte côncava quanto a parte convexa do espelho. E aqui os comportamentos da imagem são um pouquinho diferentes, porque o negócio é torto, né? Então vai ser torto. E aí a gente tem um fórum dentro aqui, a gente entorta o espelho, e aí o que é importante? Se a gente entorta um espelho curvo, é uma esfera, a gente cortou essa esfera, a gente vai ter um raio, e metade desse raio a gente chama de foco. E a gente pode posicionar o nosso objeto sempre para fora do espelho, vamos lembrar disso, em qualquer lugar entre esse raio e esse foco. E a gente não pode, e se a gente posicionar do lado de lá, a gente tem um espelho côncavo e o fora e o dentro mudam de lugar, beleza? Desculpa, a gente tem um espelho convexo e o fora e o dentro mudam de lugar. Então agora a gente vai fazer a formação de imagens e é aquele momento que você vai pegar o seu caderninho e vai desenhar isso uma vez na sua vida para construir essa tabela. Então nosso objetivo aqui é construir essa tabela, você vai fazer essa tabela no caderno ali, feitinha, e você vai preenchendo e completando com esses desenhos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um espelho côncavo, eu vou colocar a imagem lá no fundo, para lá longe, longe do raio de curvatura, a imagem está lá longe. E aí eu vou pegar os dois raios notáveis, vem um raio notável do infinito, paralelo, bate no espelho, volta no foco, assim como todos os raios, volta no foco. Essa é a ideia de foco. E vem o outro que bate exatamente naquele meio do espelho e volta com o mesmo ângulo. Onde eles se encontram, forma a imagem, então a imagem tá para baixo, se ela tá para baixo ela é invertida, ela tá fora do espelho, então ela é real. Então, real porque tá fora do espelho, invertida porque
naturalmente tá invertida, e o tamanho dela, ela é menor. Real, invertida e menor. Então, preenchemos a primeira linha da nossa tabela. Vamos agora fazer exatamente no raio de curvatura. Então, desloquei e pus aqui no raio de curvatura. Puxei o raio que vem pelo foco, puxei o raio que vem. Eu tenho exatamente a mesma imagem formada no mesmo lugar. Ela é real porque tá fora, invertida por motivos óbvios e igual. Preenchemos na tabela. Vamos agora colocar entre o raio de curvatura e o foco. Vem o raio do infinito, bate no foco, pá, pá. Temos a imagem invertida, real porque tá fora, e naturalmente maior. Preenchemos aqui na tabela. Bom, o que nos resta? No foco, e aí é aquele caso muito especial, que no foco de um espelho volta o raio e não forma imagem. A gente tenta prolongar para dentro, lembra que dentro no espelho fica prolongadinho, a gente tenta colocar no espelho, não consegue. Não forma imagem. Quando tá exatamente no foco, né? E agora, última opção, entre o foco e o espelho, vem do infinito, bate e volta no foco, vem e volta. Não se encontra fora, mas tem a possibilidade de encontrar dentro. A gente tem a imagem virtual porque tá dentro, direita porque tá no ponto certo e maior. Marcando aqui na tabela. O bom aqui de vídeo é que vocês podem ir parando, né? E por fim, pensando no espelho convexo, agora a gente tá aqui. Não tem posição, né? Qualquer lugar tá entre o raio e o foco, porque o raio e o foco tá dentro do espelho, a gente não vai conseguir pôr uma imagem dentro do espelho, um objeto, né? Desculpa, dentro do espelho. Então, vem o raio, ele vai até o foco, né? Só que o foco tá dentro, então a gente prolonga. Raio dentro a gente põe pontilhadinho. E a mesma coisa no outro, eles se encontram dentro do espelho. Imagem virtual, direita e menor. E tá aqui a nossa tabela completa, que era o nosso objetivo. Espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha conseguido fazer os desenhos, que era o objetivo que eu pretendia mesmo. Novamente, não ficou uma aula muito comprida e a gente se vê na próxima.